Gente, o Bright White vai estrear, é a grande atração em Cuiabá. O Grêmio está dentro de uma logística aí, como eu falei, complicada, né? Ficou uma parte em Curitiba, tem que pensar no jogo de terça contra o Fluminense, oitavas de final da Libertadores, mas precisa continuar pontuando no Brasileirão. E o jogo ganhou uma importância maior depois da eliminação na Copa do Brasil para o Corinthians. Para a retomada de confiança, para que a confirmação dessa saída da zona do rebaixamento ela aconteça, depois da vitória sobre o Atlético Paranaense, que talvez não estivesse nos planos. O Grêmio colocou um reservaço lá, o Miguel Monsalve fez uma partida espetacular, o Edenilson jogou muito bem e o Grêmio conseguiu vencer o Furacão por 2-0 fora de casa. Com isso, se afastou da zona, mas nem tanto assim, né? Tá um pontinho. Eu sei que o Grêmio tem 2 jogos a mais em relação a muitos que estão ali na zona, mas assim, mesmo assim, tá muito perto, né? Então precisa continuar pontuando. E o Cuiabá está na mesma situação, é um inimigo direto, é um time fragilizado que o Grêmio vai precisar fazer valer a sua força, né? Obviamente não vai ser um jogo fácil, mas o jogo contra o Furacão ele nos dá, digamos assim, boas expectativas, né? O Grêmio colocou um time reserva com jogadores que não estão jogando tanto assim, né? E conseguimos entender que há a possibilidade de vencer. Se vencemos o Furacão, por que não dá para vencer o Cuiabá? E a grande novidade é a estreia do Bright White, né? Porque ele está regularizado no BID, ele não podia jogar na Copa do Brasil, então ficou a semana inteira trabalhando. Resta saber se ele começa ou se ele ganha alguns minutos. É um cara que não está jogando há tanto tempo assim, né? Sem jogar há tanto tempo assim, né? Acho que junho foi a última partida dele. Então, muita expectativa, né, para saber se o Bright White vai se adaptar, vai fazer gols, é um centroavante, né, joga também mais de beirada, assim, meio que como um segundo atacante, mas faz a função de 9, ele foi contratado para isso também, mas tem o Matias Arezo, que não foi relacionado para o jogo contra o Corinthians, lamentavelmente, e dessa vez vai receber uma oportunidade. Até porque, olha essa galera que está fora, os caras não foram nem relacionados para o jogo. Goleiro Marquezin, os zagueiros Rodrigo Eli e o Walter Kahneman, o lateral esquerdo, Reinaldo, e olha que o Mike sentiu um desgaste, está fora do jogo também. Já vou te falar sobre a lateral esquerda. O Carbajo, o Soteldo, o Pavon e o Diego Costa. Esses caras estão descansando para terça-feira. Terça-feira, jogo contra o Fluminense pela Libertadores. E aí, como é que você monta esse time? Estou curioso pela estreia do Bright White, que é a grande novidade do jogo, né? E aí é o seguinte, o Rafael Cabral, que não pode jogar, né, na Copa do Brasil, não pôde jogar na Copa do Brasil, e que na ausência do Marquezin é o goleiro reserva. Ele vai jogar e jogou, inclusive, na Liga Arena lá contra o Atlético Paranaense. Então, o Rafael Cabral, na lateral direita, deixa eu pegar o time certinho aqui para vocês. Na lateral direita, acho que o João Pedro está mantido, né? Com a dupla de zaga, podendo ser o Jeromel e o Gustavo Martins, mas poxa, dá uma chance, óbvio, sempre vou querer ver o Jeromel, tá? Mas dá uma chance, outra chance para o Natan Felipe, que jogou muito bem lá em Curitiba também. Natan Felipe e Gustavo Martins, uma ótima dupla de zaga. Com o Fábio na esquerda. Pode ser o Zé Guilherme, que é um moleque do Sub-20, que já recebeu uma ou outra oportunidade e que foi resgatado aí, né? Subiu para o profissional para poder cumprir o Reinaldo descansar e o Mike que está, digamos assim, com desgaste. Então, o Fábio seria esse lateral esquerdo. Se o Renato quiser dar uma chance para o moleque, pelo menos no banco de reservas ele vai estar. O Vila Sante, que eu gostaria de dar um refresco para o Vila Sante aí, né? Calma, Vila Sante. Pô, ele joga quase todos os jogos, mas ele está nessa prévia. Vila Sante, Dodi, Edenilson e Cristaldo. Já percebemos aqui, até pela quantidade de zagueiros preservados, né, que o Renato desfaria a linha de 3, até porque quando ele pensa agora em jogar com centroavante, ele abre 2 pontas, ele bota o Cristaldo na dele de novo, então aí ele voltaria para o esquema de uma linha de 4 com 2 zagueiros e povoando o meio campo, e o Cristaldo a gente sabe que mesmo jogando de 10, ele chega muito bem lá na frente. Então, seria um meio-campo muito equilibrado, na minha opinião, com Vila Sante, Dodi, Edenilson e Cristaldo, e lá na frente o Gustavinho e o Bright White. Mas ele tem o Nathan Fernandes, ele tem outras possibilidades aí, né? Por exemplo, ele pode começar com o Arezo e botar o Bright White depois, ou fazer o contrário. Ele tem o Aravena, que também a gente precisa ver um pouco mais. Tem o Monsalve, o próprio Monsalve, né? Que com o Cristaldo, que também eu acho que poderia ser preservado e deixar o Monsalve titular, mas enfim, se colocar o Cristaldo como titular, é uma substituição meio lógica, assim, que aconteça no jogo, e aí a gente vai poder ver mais alguns minutos do Monsalve. Enfim, é um Grêmio que precisa pontuar,
precisa vencer para continuar se afastando e aí ir um pouco mais tranquilo com os titulares descansados para esse jogo contra o Fluminense na Libertadores. Jogo no Couto Pereira. Volta para a Arena seria 17 de agosto. Seria na outra semana, num jogo às 11 da manhã, por conta da questão de energia que não está resolvida ainda na Arena, mas mais uma vez isso não aconteceu.